E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, mais um exercício. Esse exercício é bastante interessante, porque ele vai falar aí sobre um fenômeno, né, que eu ainda não expliquei para vocês, que é o fenômeno da sobrefusão, pessoal. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. O que acontece quando se agita um recipiente contendo água em sobrefusão? O que é essa sobrefusão? É um fenômeno interessante que geralmente acontece, ou já aconteceu, ou vai acontecer com alguém, com vocês, certo? É aquele fenômeno quando você tá lá com aquela, né, só garrafinha de coca, refrigerante, sei lá o que na geladeira, guardadinha, bonitinho, né, comprou de manhã, louco para tomar à tarde, aquela sede, colocou no refrigerador para dar aquela geladinha, aí você vai, tira, quando você abre ou mexe ou pega na garrafa, congela ou tudo ou uma parte, certo? Mas cara, por que congelou? Né? Por que estava sem congelar? Não estava congelado. De repente você pegou, congelou, abriu, congelou, ok? Esse é o processo, né, pessoal? O fenômeno chama de sobrefusão. O que acontece aqui? Vamos pensar, né, na água, certo? Condições de 1 atm, a água tem que entrar tem que solidificar a 0 graus, certo? 0 graus a água vai solidificar. Então você coloca lá a garrafinha de água, um copo, por exemplo, com água na geladeira, com refrigerador, né? Mais acontece com a garrafinha, né? O que acontece? Ela vai perdendo, vai baixando a temperatura, né? Que a temperatura pelo tempo, né? Então vai baixando a temperatura conforme o tempo passa, chega uma hora que a água chegou a 0 graus, certo? Naturalmente ela tem que começar a passar do estado líquido para o estado sólido, solidificar. Acontece que por algum motivo, certo? Em condições aí de temperatura caindo muito lentamente, a geladeira quietinha, sem mexer, a garrafa paradinha lá, sem ser perturbada, tá? Ela passa, ó, desse 0 grau e não congela, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, chegou a -4, pode acontecer, e ainda é água, ok? Acontece que a desgrama da garrafa d'água ou do seu refrigerante, né, quando você bater a mão nela ou abrir, perturbar o sistema, aí ele se toca, né, que ele estava lá embaixo, que ele deveria ter congelado, porque o ponto de fusão, né, de solidificação é 0 graus. Aí, pessoal, olha só, automaticamente o sistema vai para zero, certo? E parte daquele volume lá daquela massa congela ou totalmente. Às vezes você tem só um pouquinho, começa a congelar só um pouquinho e para, certo? Às vezes congela tudo, ok? Esse é o processo de sobrefusão. Tá? Cuidado que acontece um processo parecido também no micro-ondas de sobreebulição. Coloca lá o copo com água, com leite, especialmente aqueles micro-ondas velho, onde o prato não tem prato giratório, certo? Muita gente já queimou a mão. Um copo com água lá para aquecer, para fazer um chá, alguma coisa, a temperatura passa do 100 e não entra em ebulição. Por quê? Porque aquece igualmente, tal, né? Tá paradinho. Quando você pega e vai puxar o copo, que você balança toda a água, né, entra em ebulição de uma vez só, aí é uma explosão, que cria bolhas de água, explode e a pessoa pode queimar a mão, ok? Mas aqui é a sobrefusão, tá, pessoal? Passou do zero, mas não congelou, perturbou, congela ou total ou parcialmente. Então, olha lá. Ó. O que acontece quando se agita um recipiente, agitou, perturbou ele, certo? Em água em sobrefusão. Necessariamente toda a água solidifica, se acarretando em uma temperatura, uma queda na temperatura? Não, não é toda a água. Pode ser toda. Parte da água solidifica, se acarretando em uma queda na temperatura do recipiente? Não, não tem queda. Tá para baixo, né? Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, ó. Tá na temperatura menor, aí ela vai para zero. Então ela aumenta, certo, a temperatura. Parte solidifica ou tudo. A água solidifica-se total ou parcialmente. Às vezes congela tudo, às vezes congela só um pouco, acarretando em um aumento na temperatura do sistema. Sim, ele está ali a -4, naquele caso ele vai para zero. Né? Então parte congela ou tudo e a temperatura sobe, aumenta. Necessariamente toda a água solidifica-se? Não, não é toda, não é necessariamente. Nada foi dito, nada do que foi dito ocorre. Também não. Então é a C, pessoal, tá? Você pegou, tá a temperatura menor, mais um entrou em solidificação, não congelou. A hora que você perturbou o sistema, vai para zero, então há um aumento de temperatura e com isso parte congela ou toda a água congela. Ok?
Lembre-se da sobreebulição também, né? Copo de água no micro-ondas. Importante, pessoal, colocar. Quem tem o copo, o micro-ondas com prato giratório, não coloca no centro, que ela fica meio que girando, mas meio que sem sair do lugar. Põe ela bem na beirada, para ela andar por dentro, por todo o micro-ondas, né? Agitar um pouco mais essa água. Isso evita essa sobreebulição. Ok? Mesmo assim, pegue com cuidado o copo. Ok? Beleza?